Graças e paz, queridos, tudo bom? Eu queria compartilhar com vocês uma mensagem de Deus, uma mensagem que veio ao meu coração, e eu gosto de compartilhar porque eu posso contribuir com aqueles que estão passando por mesmos sentimentos, por mesmas situações de contexto, e também para que mais tarde eu possa lembrar daquilo que Deus fez por mim nesse período. Amém? Eu estava pensando aqui, queridos, que às vezes a gente acha que nós não temos fé ou temos pouca fé, ou que às vezes nós temos fé demais, né? Em relação, quando eu falo fé demais, é você talvez estar acreditando demais em uma situação que às vezes nem Deus não permitiu você acreditar. Eu não sei se você consegue entender meu posicionamento, mas eu vou tentar explicar. Esses dias eu tenho orado muito a Deus, sabe? Pedindo para que a minha fé não venha a ser uma fé imbecil. Como assim uma fé imbecil? Quando eu me remete a essa palavra fé imbecil, é uma fé onde só você acredita. É uma fé onde você insiste em fazer muitas das vezes aquilo que nem Deus permitiu você fazer. Isso eu chamo de fé imbecil. E aí eu fui procurar aqui na palavra alguns termos sobre isso, né? Fui procurar na Bíblia. E eu descobri que todo mundo tem fé. Todo mundo tem fé. O ateu, até o ateu tem muita fé. Ele acredita muito que Deus não existe. E a fé dele é provar isso, entendeu? Então, assim, ele tem que crer demais naquilo que ele quer provar, e ele, com todas as suas forças na ciência, ele vai querer provar que Deus não existe. E tem períodos que a gente acha que não tem fé em nada. Tem períodos que você acha assim, que você fica tão assim apanhado da vida, tão assim, às vezes as condições te derrubam tantas vezes que você meio que fica esmorecido na fé. Mas olha que interessante, a Bíblia fala que quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. E quando você se acha que você está com pouca fé, na verdade a tua fé está sendo moldada. Na verdade a tua fé está sendo fortalecida. Porque para pensar, quando você está em situações positivas, ou a vida está respondendo às suas expectativas, a sua fé não está sendo provada. A sua fé não está sendo fortalecida. Eu lembro de uma canção que eu cantava muito na minha adolescência, e quem é dessa época vai lembrar, que falava assim: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás as chances de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. E aí vai. E essa canção fala justamente sobre isso, que as provações da vida vai fortalecendo a nossa fé, vai fortificando as nossas crenças, e verdadeiramente a gente vai conhecendo as nossas limitações. Se você for perceber, todos os personagens bíblicos tiveram passes muito importantes, né, com sua fé, para justamente desenvolvê-la. E é o que ultimamente tem acontecido na minha vida, né? E aí eu tava perguntando para Deus ontem, sabe? Clamando a Deus e chorando algumas pitangas com Ele, né? Na minha intimidade. E o meu grande medo era esse: Senhor, será que a minha fé não é imbecil? Será que a minha fé não está sendo idiota demais? Será que eu não estou insistindo em coisas que não é para me insistir? Porque o meu temor era esse, sabe? E eu queria que você tivesse essa reflexão. Será que a tua fé não está sendo idiota? Será que você não está insistindo em coisas que não é para você insistir mais? Ou talvez você está insistindo em pessoas que não é para você insistir mais? Porque quando Deus ele quer nos levar para um novo ciclo, uma nova estação, é necessário você deixar essa estação velha para trás. É necessário você deixar, às vezes, certas amizades que
não te influencia para esse novo ciclo, que não te acrescenta em nada, pessoas que apenas te puxam para trás. Talvez essas pessoas você tenha que deixar nesse ciclo passado. Isso se refere a tudo, não só a amizades, mas às vezes parentes, às vezes pessoas que te cercam. Não é que você vai deixar de ser amigo dessas pessoas ou deixar de ser parente, não é isso. Às vezes essas pessoas não podem mais ser relevantes nas suas decisões, não pode mais te influenciar nessa nova etapa da tua vida. E você tem que resguardar o seu coração, respeitar a amizade, mas passar adiante por esse novo processo, esse novo tempo que Deus tem e quer para a tua vida. E eu estava orando, Senhor, será que a minha fé não tem sido um imbecil, idiota, a ponto de eu estar insistindo em fazer coisas que não é para mim fazer? E aí eu fui pesquisar, fui dar uma olhada aqui, e a Bíblia, ela fala sobre aqueles que insistem em fazer coisas que Deus não permitiu, né? Em que Deus não direcionou, ou às vezes até pelo contrário, que Deus falou não, ou que Deus simplesmente está te dando uma nova direção. Ele nos chama de obstinado de dura cerviz, né? É uma expressão bem forte, né? Obstinado. E ele fala esse de dura cerviz é um termo muito utilizado em pregações antigas, né? Mas o significado dele é bem interessante. Esse de dura cerviz é como um boi que não aceita direção, tá? É quando o pescoço endurece, né? Alguns exemplos que muitas pessoas utilizam da ovelha e do bode. A ovelha, se você pega na cabecinha dela e abaixa, ela é muito humilde, ela abaixa a cabeça, ela deixa ser guiada, ela deixa ser direcionada pelo seu pastor. Mas o bode não. O bode, quando você pega na cabeça dele, ele dá cabeçada, ele dá chifrada, ele te enfrenta, ele te confronta. E muitas das vezes nós estamos sendo mais bode do que ovelha, né? Tem um texto ali em Êxodo 32:9 que fala sobre o povo de dura cerviz, né, que endureceu o seu coração, né, contra as direções que Deus tinha dado, né? Eu não vou entrar aqui na questão do texto, se você quiser procurar depois, você pode procurar lá em Êxodo 32:9. E também fala sobre o coração endurecido, que está lá em Hebreus 3:8, onde o próprio Deus fala: não endureçais o vosso coração. E o meu medo, queridos, é que muitas das vezes nós temos uma fé e convicção em coisas que às vezes Deus não te deu direção, Deus não te deu esse propósito. E aí a gente endurece o coração querendo realizar a todo custo aquilo que o meu coração projetou. Então, assim, o segredo de tudo isso é voltar o seu coração a Deus, é voltar o seu coração ao Espírito Santo e pedir ao Senhor uma direção, né? Quebranta o seu coração. Ali em Joel capítulo 2, Deus ele faz uma promessa ao povo dele que estava em exílio, que estava em tempos difíceis. Ele fala assim: olha, se te voltares de todo o coração ao seu Deus, com jejum, prantos e lamentações, né? Ali ele fala sobre um momento de restauração, um momento de quebrantamento, de humildade, de você se voltar a Deus de todo o seu coração. O que às vezes o que mais acontece, queridos, é quando a gente não se volta para Deus de todo o coração. A gente simplesmente se volta para a religião, se volta para sei lá, para ter ali um respaldo espiritual, sabe? E a gente sempre guarda ali os seus 10% do seu eu, sabe? Os seus 10% do seu achismo, do seu ego, para tentar, né, manter o controle da sua própria vida. E quando Deus fala ali em Joel capítulo 2, né, para a gente voltar a Deus de todo o coração, ele fala sobre completude, sobre amplitude, você devotar a sua confiança totalmente no Senhor, voltar a sua confiança totalmente nos caminhos que Deus tem para a tua vida. Mas olha que interessante, eu quero abrir lá, eu não ia abrir não, mas esse texto eu quero abrir com vocês. E é o texto que o Senhor me deu até esses dias atrás, para algumas questões pessoais minhas. E
e eu trouxe na célula. Foi uma palavra muito abençoada. Está lá, ó, Joel capítulo 2, versículo 12, fala assim: o Senhor Deus diz, mas agora voltem para mim com todo o coração, jejuando, chorando e se lamentando, em sinal de arrependimento, não rasguem as roupas. Sabe o que é isso aqui? Isso era um costume muito antigo. As pessoas antigas do Velho Testamento, elas tinham mania de rasgar as suas vestes, colocarem roupas de panos de saco, para demonstrar para as pessoas que estavam, entre aspas, arrependida ou quebrantada, sabe, aquele falso vitimismo de, ai, coitadinho de mim, eu estou passando por um período muito difícil da minha vida. E às vezes a gente não, hoje em dia a gente não tem esse costume de rasgar as vestes, né? Esse rasgar as vestes é uma mudança visual para que as pessoas olhem para nós e identifiquem, nossa, ele está arrependido, nossa, ele está debaixo de uma situação difícil. Então esse rasgar as vestes seria eu querer mostrar para as pessoas ao meu redor um arrependimento que muitas das vezes é falso, sabe? É muitas vezes às vistas. Então quando o Senhor fala aqui no versículo 13 de Joel 2, não os rasguem as roupas, mas sim o coração. Rasgue os vossos corações. Quer dizer, o coração é um lugar onde só o Senhor vai te enxergar. É um lugar interno, sabe? Dentro de você, dentro da sua intimidade, onde você vai se voltar para Deus em arrependimento verdadeiro e não aquele arrependimento de vitimismo, sabe? Para que as pessoas passem a mão na tua cabeça. E ali no versículo 13 fala assim: em sinal de arrependimento, não rasguem as roupas, mas sim o coração. Voltem para o Senhor nosso Deus. Às vezes, querido, você fica negociando a sua fé em ter uma vida metade com Deus e metade com o mundo, sabe? Durante alguns dias você está na presença de Deus, você está ali fazendo campanha, está orando, está indo na igreja, no final de semana você está totalmente devasto às concupiscências da carne, sabe? Ao pecado, aos vícios deste mundo. Então, cara, Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não tem como você ser metade de Deus e metade do mundo. Você precisa ter comprometimento com Deus. Você precisa entregar totalmente ao Senhor. Deus é um Deus zeloso e Ele requer de nós a nossa completude. Nós precisamos nos entregar por inteiro ao Senhor. E nós temos visto nos últimos tempos pessoas que querem negociar a fé. Querem ter de tudo de Deus, mas não querem entregar tudo de si ao Senhor. Queremos tudo que Deus pode nos dar. As bênçãos, a sua presença, a paz que excede todo entendimento, não é verdade? Aquilo que você pede, quando você bota a cabeça no travesseiro e você só chora. Pois é, aquela paz que só o Senhor pode te dar, a gente só pode ter quando nós entregamos a nossa vida totalmente ao Senhor. E aqui ele fala, pois Ele é bondoso e misericordioso e é paciente e muito amoroso e está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. E olha que interessante, lá embaixo do versículo 19 do capítulo 2 de Joel, olha a consequência quando você de fato busca o Senhor de todo o coração, quando você se arrepende, não de vistas, mas de todo o coração, rasgando o coração e não as vestes. Quando você se volta ao Senhor de todo o coração, né? Está lá em cima do versículo 12. Lá no versículo 19 ele fala assim: e respondeu, agora eu vou lhe dar cereais, vinho e azeite. Assim vocês comerão e ficarão satisfeitos. E nunca mais deixarei que os outros povos caçam de vocês. Exortarei para longe de vocês as pragas de gafanhotos que vêm do norte. Eu vou falar um pouquinho sobre esse versículo 19, que é o que o Senhor promete nos dar: cereal, vinho e azeite. Queridos, isso aqui são 3 simbologias de completude, tá? Isso aqui é tudo que o ser humano busca na sua vida. Só que muitas das vezes nós, pela nossa ignorância, a gente só busca o cereal. O que seria cereal, vinho e azeite? Biblicamente, cereais são recursos financeiros. Cereais é como o homem busca prosperar, trabalhar, conquistar as coisas dessas vidas. Então é os cereais. E o que o Senhor tem para nos dar não é só cereal. Deus quer dar cereal, vinho e azeite e muito mais. Deus não quer só te dar cereais, Ele quer te dar celeiros. Você sabe o que é um celeiro? É quando você tem tanto cereal, mas tanto cereal, que você tem armazenado em celeiros, para você multiplicar não só sobre a tua vida, mas sobre aqueles que você vai transbordar
aqueles que estão ao seu redor, no reino de Deus, né? E nos mais necessitados. Só que não é só cereal, é vinho. O vinho tem um significado muito forte na Bíblia, tá? Você pode procurar aí para o seu pastor, para o seu padre, para aquele que estuda a Bíblia. O vinho tem um símbolo de alegria, né? Alegria. Não adianta você ter dinheiro, recursos nessa vida, não adianta você ter uma certa prosperidade financeira se você não tem alegria. Por isso que tem tantas pessoas que se matam, que perdem a vida com muito dinheiro, né, guardado. Eu até brinquei sexta-feira. Você já viu o pobre se matar? Dificilmente o pobre se mata, cara. A não ser que ele esteja numa crise psicológica, de surto, né? Mas geralmente o pobre não se mata. Por quê? Porque o pobre fica pensando, meu Deus do céu, se eu morrer, quem vai cuidar dos meus filhos? Meu Deus, se eu me matar, quem vai pagar os boletos do final do mês e meus filhos vai tudo passar fome? Então o pobre, ele desiste rapidão de se matar. Por quê? Porque ele tem a consciência, meu Deus, quem vai cuidar dos meus filhos, quem vai cuidar da minha casa, quem vai pagar isso? Então o pobre não pensa nisso. O rico não, o rico fala, se eu morrer, ó, eles ficam com meus bens, ficam com o dinheiro aí, ele se vira. Agora o pobre não, ele tem que pensar nas consequências, né, de tirar a própria vida. Então o pobre não se mata, dificilmente o pobre se mata. E olha só, o vinho é essa alegria que vem do Senhor, mas não é a alegria da bebida, tá? Isso aqui é só um simbologismo. A Bíblia fala assim, não vos embriaguei-vos com vinho, a qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Este vinho está relacionado ao Espírito Santo, a uma vida com Deus, em você ter uma alegria eterna. Sabe aquela passagem da mulher samaritana, onde a mulher que se encontra com Jesus naquele poço, e ele fala assim, se você me conheceste, pedirias águas de mim, eu te daria águas que fluiriam de dentro de você, rios de águas vivas. É justamente isso, querido. Aquela mulher buscou em 5 relacionamentos ser feliz. Eu não sei o que você tem buscado para ser feliz. Talvez é no dinheiro, talvez é nos relacionamentos, talvez é nas festas, talvez é na promiscuidade, talvez são nos prazeres dessa vida, e você não tem encontrado felicidade, não é verdade? No final da noite você sempre encosta a cabeça no travesseiro e chora, porque lhes falta algo. O que te falta é uma alegria plena. É esta alegria que só o Senhor Jesus pode te dar. E é o que ele falou para aquela mulher samaritana: se bebeste desta água que eu posso te dar, fluiria de dentro de você rios de águas vivas. E sabe o que é interessante? Esta água não vem só para matar a nossa sede, mas vem para saciar todos aqueles que estão ao nosso redor. Você se torna uma fonte de água. Você se torna uma fonte que transborda a todos aqueles que estão ao seu redor. E isto é a satisfação de ter uma alegria plena que só Deus pode nos dar. E isso é o que o Senhor nos oferece, o vinho. E por fim, o azeite. O azeite na Bíblia tem um significado de unção, tem um significado da capacitação de Deus. Muita gente acha que a unção de Deus é apenas aquele arrepio que você sente quando vai na igreja ou quando você é tocado pelo Espírito Santo. Querido, a unção, ela vem para nos capacitar. Tanto é que quando um rei era ungido para exercer a sua função de rei, ele recebia um azeite em sua cabeça. Aquilo significava o quê? A capacitação de Deus para ele exercer aquela função de rei. A mesma coisa um sacerdote, ele recebia o azeite para ter a capacitação de exercer a sua função sacerdotal. Quando você hoje é consagrado, sei lá, presbítero, diácono ou qualquer função, líder de célula, a unção do azeite significa que o Senhor está te capacitando para aquele propósito. Então o azeite é mais do que você sentir um arrepio. A unção é mais do que você sentir o poder de Deus. A unção vai te capacitar para você exercer um propósito. Então Deus aqui está nos dando cereais, que seria o quê? Recursos financeiros. Ele quer nos dar vinho, que seria a alegria completa nele, a satisfação, a completude e o transbordo que você pode dar para as pessoas que estão ao seu redor e aqueles que vão vir até você, porque você vai se tornar uma luz tão forte que é impossível no meio dessas trevas dos dias de hoje as pessoas não reconhecer algo diferente na tua vida. E por fim, o azeite, que é uma unção vinda direto do Pai para te capacitar no dia mau, para te capacitar nos dias difíceis e você conseguir suportar as dificuldades e os desafios da vida. Amém? E aqui ele fala: exortarei para longe de vocês as pragas dos gafanhotos. Queridos, tem muitas situações que nós passamos, até mesmo financeira, que não foi o diabo, não, às vezes nem pode ser as suas próprias escolhas, a maioria são, mas às vezes é Deus permitindo.
Às vezes Deus permite você passar por situações que é para justamente você se voltar para Ele. Você nunca parou para pensar que muitas das vezes, quando algo acontece, você se volta para Deus? Quando você está muito triste, quando você está sem dinheiro, quando você está, sei lá, sem direção e preocupado com o dia da manhã, você se volta para Deus. O seu coração se quebranta diante do Senhor. Então tem certas situações, querido, que é o próprio Senhor quem envia e permite. Essas estações de gafanhoto aqui de Joel 2 são situações difíceis de escassez que o próprio Deus permitiu o seu povo passar para que eles se quebrantassem e se voltassem para o Senhor. Só que o Senhor, ele é longânimo e paciente. E Ele não quer castigar, Ele não quer que nós passamos e continuamos a passar por situações difíceis. Mas Ele quer que nós venhamos perceber que sem a presença dEle e sem a direção dEle, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Eu quero deixar essa palavra com você, sabe? Talvez a nossa fé, a tua fé, a minha fé tenha sido uma fé imbecil. Insistir em coisas que Deus não permitiu. Acreditar demais naquilo que Deus não quer que você faça ou que Deus não permitiu que você faça. Então se volte ao Senhor de todo o seu coração. Se aquebrante hoje, sabe? Peça perdão, fala: Senhor, me perdoe por ter tido um coração de dura serviço. Me perdoe por não estar sendo uma ovelha, mas um bode. Me perdoe, Senhor, porque eu tenho endurecido meu coração. E agora, Senhor, humildemente eu entro na Tua presença e eu peço, me dá a Tua direção, Senhor. Me ajude, Senhor Deus, a andar segundo a Tua palavra. Que eu venha, Pai, encontrar essas águas que só o Senhor pode nos dar e matar a sede. Essa sede, Pai, que não só vai matar a minha sede, mas vai saciar muitas e muitas outras vidas através desse rio que vai fluir de dentro de mim. Peça para o Senhor hoje, sabe? Senhor, me dá cereais, vinho e azeite. Sabe? É isso que você tem que buscar no Senhor. A completude dEle. Não só recursos dessa vida, mas a paz que excede todo entendimento. A alegria que só o Senhor pode nos dar. E a capacitação, a unção para a gente suportar os dias maus, porque eles vão vir, queridos. O dia mau vai vir para o justo, para o injusto, para o ímpio, para o santo, para aquele que se separa a Deus. O dia mau vai vir. A diferença vai ser na resiliência, na capacitação e na maturidade de saber como agir e de como se comportar e ter as melhores decisões no dia mau. E você só pode fazer isso, não é com inteligência nem sabedoria humana, mas com direção de Deus, através do Teu Santo Espírito. Quero deixar essa palavra com você. A minha pergunta final é: como é a tua fé? É uma fé no Senhor ou uma fé idiota, uma fé imbecil, que insiste em fazer aquilo que Deus não permitiu? Deus abençoe você e obrigado por você ter me dado aí alguns minutos do seu tempo. Deus abençoe. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida daqueles que ouviram essa mensagem. E eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha trazendo cereais, vinho e azeite naqueles que se voltarem de todo o coração a Ti. Querido, se você está aí, coloca a mão no seu coração e repita comigo: Senhor Jesus, hoje eu entrego o meu coração a Ti. Pai, sem reserva, Senhor, eu não quero mais negociar contigo. Todo o meu coração quero entregar a Ti. Eu quero me voltar ao Senhor de todo o meu coração. Eu estou arrependido dos meus pecados e dos caminhos que eu tenho percorrido. Eu confesso que eu sou pecador e que eu preciso de Ti, Senhor Jesus. Repete comigo: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz do Calvário por mim, mas que ao terceiro dia o Senhor ressuscitou para a glória de Deus Pai. E eu recebo o Senhor como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Escreva, Pai, o meu nome no livro da vida. Perdoe os meus pecados e que a partir de hoje o Teu Espírito Santo seja o selo da Tua promessa dentro de mim. E a partir de hoje, escreva uma nova história. Me ajude a caminhar, me ajude a ter escolhas certas, baseado nos Teus princípios. Me ensina, Senhor, a ter um coração humilde, a reconhecer os meus caminhos errados e a me voltar sempre que eu me desviar. Eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu desejo que a paz, que excede todo entendimento, guarde o seu coração. Querido, não é sobre religião, não é sobre igreja, não é sobre denominação, é sobre relacionamento com o Pai. É isso que eu trago a você.
Agora, a partir de hoje, comece a ler a Bíblia, porque tudo que você lê na Bíblia vai começar a entrar de forma diferente dentro de você. Então, o seu relacionamento com o Espírito Santo vai te dar novas direções, vai fazer com que você tenha humildade para entender os caminhos do Senhor e daquilo que Deus tem para a tua vida, ok? E é caminho bom e não de mal. Olha o que a Bíblia diz. O pensamento que Deus tem a nosso respeito é de bom e não de mal, para vos dar segundo o que o seu coração anseia. Amém? Deus abençoe vocês. Fiquem na paz.